Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, história das religiões, religião e literatura, religião e filosofia. E vamos continuar então as nossas investigações em história, né? Então, história e religião, que é lendo aqui esse grande resumo da obra de 6 volumes do Gibbon, Edward Gibbon, que é O Declínio e a Queda do Império Romano. Tá? Vai falar do Império Romano do Ocidente e também do Oriente. Oriente que durou aí até a queda de Constantinopla, 1453, tá? Então, vamos gastar uns 3 vídeos, porque tem muito material e aquelas questões são as mesmas questões, tá? A gente estava lendo aí, aqui, da teologia, ok? Teologia, tem um ano que eu estou lendo esse livro, um ano, hein? Eu não sou teólogo, então eu estou apanhando aqui para estudar teologia. Eu gosto de filosofia, literatura, né? Tem informação de literatura, mas agora esses meios de teologia, então vamos lá, tá? Muito bem, então a questão que a gente colocou aí, né, várias questões de história, o que é o cristianismo primitivo, se a reforma protestante é uma volta ao cristianismo primitivo, ou a reforma protestante, o protestantismo é uma modernização do cristianismo, né? O catolicismo ficou muito feudal, muito medieval, então precisava de novas formas, né? E aí a gente vai até o Max Weber, né? Tem que reler o Max Weber aí, que eu já li 20 anos atrás, né? Questão da relação do protestantismo e o espírito do capitalismo, tá? Então fica essa atenção. Outra questão, o gnosticismo é que é o verdadeiro cristianismo. A gente vê na internet pessoas falando, o verdadeiro cristianismo é gnosticismo, é gnose, e esse cristianismo está aí, é um fake, né? Então aí a gente vai estudar aqui também, já falei outras vezes, aqui ó, a Biblioteca de Alexandria, bem básico, tá? Para entender o que era platonismo, neoplatonismo, gnose, gnosticismo, tá? E também as religiões do Império Romano, que eu já falei várias vezes no canal. É a cidade antiga do Coulanges, que vai dar destaque. E aí é um contraponto, tá? É bom ler as duas obras, porque o que uma obra não fala, outra fala. Então, eu acho importante ler o Coulanges, que ele vai falar como é que é a estrutura, né, as várias religiões que tinha ali, né, as religiões dos deuses, as religiões dos lares, tá? Depois vem as religiões gregas, ou gnose, as religiões mitraístas, que vieram da Pérsia, porque os soldados romanos iam até a Pérsia, aprendiam lá o dualismo persa, entendeu? Então, não é fácil. O que é cristianismo primitivo? Existiam vários cristianismos, tá? Então, a lembrar que o Gibbon, ele de país protestante, né, Grã-Bretanha. E aí, na revolta juvenil dele, adolescente, ele cismou de ser católico. O pai dele não gostou, né? Que imagina, ser protestante, filho é católico, né? Aí o pai, para deserdar, mandou ele estudar lá com os calvinistas, né, protestantes. E aí ele foi, então, aprender francês lá não esqueci o nome da cidade, mas ele foi lá para um grupo de estudos calvinistas, que aprendeu francês. Aí no final da vida ele ficou agnóstico, ateu, sei lá, e começou a ficar iluminista, virou iluminista, né? É a época do iluminismo. Então, toda vez que o cristianismo aparece aqui, é com ele não gosta, tá? Então, é muito suspeita, ele é muito desconfiado da religião, não fala, né? Então, tem que saber com quem você está lidando, tá? Por isso que eu falo, olha, usa o Coulanges como um contraponto, porque o Coulanges vai explicar como é que funciona a religião, quais são essas religiões. Então, já falei, histórias das religiões. A questão aqui, ele vai falar assim, olha, a decadência começou depois dos Antoninos. Então, o que é Antoninos? Então você tem que ler os Antoninos ali depois do Adriano, Marco Aurélio, etc. E aí você tem que ler antes o Suetônio, tá? A vida dos 12 Césares. Eu já falei aqui no canal, o Suetônio que está na época do Adriano, tá? E aí ele vai contar a história dos 12 Césares. Os mais importantes não, são os 12 Césares, tá? E aí, depois do Marco Aurélio, que é o grande filósofo, né? Um imperador filósofo, aí veio o Cômodo, né? Péssimo administrador, etc. A coisa só vai piorando, tá? Veio o Cômodo, veio o Caracalla, péssimo administrador, veio uma série de péssimos imperadores, né? E aí ele fala assim, depois vieram os imperadores que tentaram restaurar a Pax Romana, que aí é o Cláudio e Aureliano, tá? Então ele vai te dar o destaque. E aí aqueles que vão perseguir as religiões cristãs, por exemplo, tá? Que aí vai destacar o Diocleciano, o Maximiano e o Constâncio, tá? E depois do Constâncio tem o Constantino, tá? E o Constantino na Guerra Civil vai usar o símbolo da cruz, né? Então nesse símbolo vencerá. E aí tem aquela confusão que ele destaca, olha, o Constantino, ele aceitou a religião cristã como uma forma de unificação. Por quê? Porque não tinha uma religião única no Império. Não é um sistema politeísta, então existiam vários deuses, mitraísmo, etc. Então, para o Constantino, foi interessante legalizar o cristianismo, tá? E tentar aí conseguir o apoio dos cristãos, que já estavam bem a expansão grande do cristianismo ali. Nós vamos ver com calma como aconteceu isso. E aí, estou dando a hipótese
a hipótese do Gibbon aqui. Então, o Constantino deu uma legalidade, tá? Muita gente que era criptocristão, né? Não podia falar que era cristão, e aí se declarou cristão, e aí muitos que tinham renegado a fé voltaram, e aí começou a surgir aquela controvérsia donatista, que a gente vai ver depois. A controvérsia donatista é o seguinte, olha, vocês que renegaram a fé não podem mais voltar a consagrar mais nada não, tá? E aí, depois, na época de São Agostinho, mó treta esse negócio dos donatistas, que só os santos podem ser da igreja, a igreja tem que ser santa. E aí vai ter o Constâncio, outro Constâncio, e aí vai ter mais confusão lá, e aí vai ter o Juliano. Juliano é aquele famoso que ele era muito fã dos greco-romanos, né, da filosofia, do culto, e tentou restaurar o paganismo. Então ele era um apóstata, é o cara que foi educado na fé cristã, mas aquelas controvérsias, arianismo e tal, tá? A gente vai ver com calma isso nos próximos vídeos. Então ele não gostava, e aí depois teve a divisão do império. Então aí depois do Juliano, né, ele dá muito ênfase ao que o Juliano, como enquanto administrador, e estranho porque ele sempre rasga o elogio ao Juliano, que para a visão cristã é um apóstata, tá? Então o Juliano sempre execrado, tem aí o livro do Gore Vidal, você já falei aqui no canal, já falei, né? Que eu li recentemente, aí o Gore Vidal fala disso aí. E aí tem a divisão do Ocidente e do Oriente. O Ocidente vai cair na mão dos godos, né? Ostrogodos, visigodos, vândalos, etc., hunos, etc., e o Império do Oriente vai ficar até o século XV, que aí vai cair na mão dos otomanos, tudo dos otomanos, tá? Então a questão é, ele vai explicar, olha, então existiu, né, a expansão do cristianismo em vários grupos cristãos, né, e também os gnósticos, que são o quê? As religiões de mistério. O que é gnose? Você tem então um conhecimento especial, tá? Então aqueles cursos de mistério, inclusive o mitraísmo é um tipo de gnose, tá? Os maniqueus, por exemplo, os mani, né, também tinham dualismo e tinham cerimônias específicas. E o mitraísmo, tá, também tem essas cerimônias específicas, por isso o mitraísmo não teve aquela abrangência entre o público em comum, né? Assim, todo mundo em comum, que o cristianismo teve. Tá? O cristianismo era uma religião comum, tanto dos senhores, como, né, das senhoras, como dos escravos, tá? Dos soldados, enquanto que o mitraísmo era mais os soldados oficiais. Tá? Então o pessoal que ia mais para as guerras e trazia essas religiões para o império, e convivia a religião então, do lar, né, os antepassados, os ancestrais, tipo o xamanismo, né, tipo aquelas religiões antigas do Tibete, né, que você tinha ali o culto ancestral e o culto aos grandes deuses. Né? Lembrando que com o tempo, né, mescou-se a mitologia greco-romana e os povos que iam sendo invadidos e dominados pelo Império Romano passaram a aceitar também a religião romana. Então os celtas também passaram, né, a adorar Júpiter, Vênus, etc. Tá? E depois esses povos, quando o Império foi se cristianizando, que não foi da noite para o dia, né, do dia para a noite, o Império foi se cristianizando, esses povos que também foram invadidos, dominados pelos romanos, foram se cristianizando também. Tá? Então esses povos foram entrando no sistema romano, os vândalos, visigodos, suevos, tá? Esse pessoal todo aí, Érulos, tal, um monte de povos ali que eram os bárbaros. Quem que é bárbaro? Não é nem grego nem romano, era bárbaro. Tá? E aí, para esses primeiros imperadores, que nem que ele fala no livro, lembrando que é depois dos Antoninos, ele vai falar assim, olha, esses imperadores confundiam o judaísmo, o cristianismo, achavam que o cristianismo era uma seita judaica, tá? Porque não tinha uma coesão, tá? Não tinha ainda um cânone único. Então não tinha as escrituras. Então não podia falar, olha, a Bíblia, existem vários cânones, vários livros. Nós estamos lendo aí o Pastor de Hermas, que é o próximo vídeo. O Pastor de Hermas, eu vou continuar lendo. Era um livro que poderia ser uma Bíblia, tá? Então não tinha um cânone formado. Quando se fala escrituras no Novo Testamento, está se referindo ao quê? A Bíblia hebraica, tá? A Tanar, que já tinha a Bíblia hebraica, tinha tradução, né? Os apóstolos usavam. Então ainda tinha circulação ali bem restrito das cartas de Paulo, então tinha grupos que não liam as cartas de Paulo, né, porque não tinham, porque recusavam mesmo. Achavam que o Paulo era um apóstata, né? E aí os ebionitas, por exemplo, os ebionitas que não tinham a ideia de divindade de Cristo, mas a ideia de que Cristo é um profeta. Então muitos judeus mantinham toda a dinâmica judaica, só que eles já criam, o Messias é o Jesus, só que... Né? E aí, quando vai para o Império Romano, e aí vai ampliando, essas divindades vão se fundindo, tá? Então várias fusões, então inclusive sincretismos de mitraísmo com o cristianismo, como? Olha, não tinha uma data do nascimento de Cristo, não há na Bíblia, né? Quando é que Cristo nasceu? Não tem, tá? E aí tinha uma data muito festiva do mitraísmo, que é o do Sol Invictus, né? Depois a gente vai ver aqui a discussão, por exemplo, de imperadores que aceitaram o Sol Invictus como das religiões legítimas, tá? Então, além dos vários cultos de mistérios, que era paralelo, muitas vezes os imperadores não gostavam, achavam que era feitiçaria, superstição. Não, vamos aceitar o Sol Invictus. Aí aceitar o Sol Invictus. Que dado que é o Sol Invictus?
Ah, é 25 de dezembro, então várias famílias, você entendeu como é que vai formando? Então o cristianismo, ele é um conjunto de sincretismos. Tá? Ah, veio no Brasil, formou mais sincretismo? Formou mais sincretismo. Tá? Então, pela análise do Gibbon, e aí você pode fazer também a análise do Coulanges, é os sistemas de sincretismo. Tá? A gente vai analisar então como é que começou o sincretismo, porque se você cortar todo o sincretismo, vamos cortar todo o romanismo, o paganismo da religião cristã, não só no Brasil, que no Brasil visivelmente tem sincretismo, tá? Como por exemplo religiões afro, etc. Desde a questão aí dos africanos que vieram para o Brasil, mas a questão do cristianismo já ser um sincretismo. Tá? Essa é a questão que está mostrando. Olha, isso aqui, os cristãos venceram os pagãos, mas os pagãos já tinha uma cultura, tá? Já tinha uma cultura. Então o cristianismo não acabou com a cultura, ele foi absorvendo as datas, né? Que aí formou o carnaval, depois veio formar o Halloween, né? Essas festas, a festa junina, todas essas aí são sincretismos, tá? Vamos falar assim, então vamos tirar todos os sincretismos do cristianismo. Você volta ao judaísmo, tá? Então, bem-vindo ao judaísmo. Já falei isso várias vezes. Tá, vou seguir só a Bíblia, vou cortar todo o paganismo, todo o xamanismo. Então, beleza, bem-vindo ao judaísmo, tá? Então, já vi vários judeus falando, é isso aí, então se você quer seguir o judaísmo, tem a festa judaica, tem o rito judaico, tem o calendário judaico, não tem nada greco-romano, tá? Então, vejam os vídeos que eu fiz sobre o judaísmo, é outra religião, o judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra, tá? Então, eu vejo muita gente criticando o cristianismo com um olhar do judeu, mas o Paulo já fala que isso é os judaizantes, tá? Então, para falar dessa questão aí do sincretismo, vou continuar com o Gibbon, mas vou fazer nos próximos vídeos também a questão do papado. Tá? O que é papado? Vamos ler algumas encíclicas, já tem em mãos aqui a Rerum Novarum, tá? A gente vai ver qual é a importância do papado. Também aqui a Laudato Si, tá? do Papa Francisco. Vou continuar lendo aqui a questão do sacramento, então os próximos vídeos, tá? Sacramentos. E vamos ler, obviamente, a história do papado, tá? O papado aí, os problemas da guerra, né, mundial, ainda mais a Segunda Guerra. Aqui o Papa Pio XII e aqui o Papa Mussolini também, que o Papa Pio XI, tá? Questão do fascismo. E, obviamente, falar do conclave que elegeu o Papa Francisco, tá? Então, o conclave teve ano passado, né, o conclave, após a morte do Francisco, que elegeu o Papa Leão XIV, tá? Então, tem livro, tem filme, etc. Esse aqui vai ser uma reportagem, mas é interessante como é que os conclaves seguem, certo? Uma certa ordem e uma certa política, tá? Tem política, tá? Ninguém tá falando só, não tem política, tá? Então, não é uma coisa negativa, tudo tem política, tá? Toda religião tem política. Se for pegar o judaísmo, tem vários judaísmos, tem várias políticas dentro do judaísmo. O islamismo, tem várias políticas dentro do islamismo. Então, mas o cristianismo tem política? Tem política, tá? O papado é um sistema político e religioso. Por isso vai ser contestado pela reforma, por exemplo. A gente vai ver lá o cisma do Ocidente, né? A questão da decadência do papado, a gente vai analisar isso aí, tá? Então o papado ele é negativo. Não, porque ele é a coesão, só que não é perfeito, tá? Porque é uma instituição humana, tá? É instituição humana, tá bom? Então vai ter as questões políticas, pelo fato do Papa ter o poder religioso e o poder político, né? Então ele vai ser, esse é a grande besta do Apocalipse, porque ele... É uma discussão válida, tá? Então é uma discussão válida, tá? Uma discussão que, inclusive, no sistema teológico, já lemos aí a questão do milenarismo, do apocalipsismo, né? As leituras do Apocalipse, e também discute aqui, tá? Porque essa obra de teologia aqui é escrita por um anglicano. Anglicano é o pessoal do catolicismo britânico, né? Então lembra lá do rei que não podia fazer divórcio, não podia divorciar, ele... Mas você vê o ritual anglicano, a teologia anglicana é muito católica, tá? Mais católica, igual a luterana base também. Você entra na igreja luterana, você está na igreja católica, tá? Então tudo será debatido. Já estou mostrando aqui a biografia que nós estamos usando, tá? E a breve história do cristianismo também, que eu já li. Eu preciso reler esse livro, já está no canal, a minha análise, tá bom? É isso aí. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.